Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui em Presidente Epitácio, em nossa região, Escola Bíblica em todas as nossas congregações, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal, todos os domingos também às 8h30 da manhã temos ali, e a congregação onde estamos, na Vila Esperança, em um bairro aqui, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, todos os domingos às 8h30 da manhã. Nós já iniciamos com oração, e aí depois da Escola Bíblica, o nosso café da manhã, você é o nosso convidado a estar conosco presencialmente. Por quê? Essas aulas aqui é apenas um subsídio, é apenas um complemento, é apenas um aperitivo, como eu sempre digo. Essas videoaulas, elas não substituem a presença de você, meu irmão ou minha irmã, jovens, crianças e adultos, de estar participando da Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque a igreja precisa ser ensinada, instruída para crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é apenas uma ajuda para os professores que vão estar lecionando no domingo de manhã. Muito bem, nós tivemos a lição passada, que foi a lição de número 5, que falou, sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Falamos, queridos, sobre o Pentecoste, tá? Que foi inaugurado com a descida do Espírito Santo. E o que é Pentecoste? Nós sabemos que, biblicamente, lá em Levítico 23, é mencionado sobre esta festa do Pentecoste, que no Antigo Testamento eram 7 comemorações, mas essas 3 festas eram as mais importantes. E nós vemos que qual é a festa? A Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. Muito bem. E o que significa Pentecoste? Pentecoste significa 50 dias após a Páscoa. Então, Pentecoste significa 50. Por quê? Porque era 50 dias após a Páscoa. Veja que eram 7 semanas, até chegar o Pentecoste. 7 vezes 7, 49. Então, 50 dias, então, se realizava a festa do Pentecoste. Muito bem. E sendo uma festa muito importante, Israel, todos os judeus, todos eram obrigados a ir, e vinha muitos estrangeiros, muitas pessoas de fora. Veja que Deus, o Senhor, como sendo estratégico, usou-se esse dia, usou-se este momento, o momento certo, para que ele derramasse do seu poder, do Espírito Santo, ou seja, do revestimento de poder. Os discípulos, eles já tinham recebido o Espírito Santo lá em João 20, 22, ou seja, o momento em que você recebe a Cristo Jesus na sua vida, você já tem o Espírito Santo de Deus. E aí você me pergunta, eu já sou salvo então? Exatamente, isso nós temos uma comprovação bíblica lá em Lucas, capítulo 10, quando os discípulos foram enviados, eles voltaram com alegria, os demônios sujeitarem, grandes milagres, maravilhas que foi realizada. Jesus disse para eles, não vos alegreis por isso. Eu sei que isso traz muita alegria, Você vê os demônios sujeitando, os demônios saindo das pessoas, as pessoas sendo curadas. Isso nos deixa alegre, queridos. Isso nos deixa alegre. Mas o que Jesus quis dizer para eles foi o seguinte, não precisa se alegrar somente com isso, mas alegrai-vos antes
pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Então eles já eram salvos, já tinham o Espírito Santo, mas faltava-se o revestimento de poder. Faltava-se uma capacitação do Espírito Santo. Porque eu já disse em outros vídeos que o Espírito Santo, ele não é uma força, mas ele nos dá força, ele nos capacita, ele nos reveste, queridos. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, ele que convence do pecado, do juízo, ele que convence os pecadores, é ele que reveste os pregadores. Então, faz-se necessário a igreja buscar esse revestimento de poder. Se você já foi salvo, muito bem, mas precisa buscar esse revestimento de poder. E outra coisa, queridos, nós não somos cessacionistas que crê que os dons se cessaram no fechamento do canon da Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse. Ou que se encerrou em Atos Apóstolos. Não, nós somos continuistas. Nós precisamos entender que Deus continua a batizar pessoas com o Espírito Santo. Isso não é para a época dos apóstolos. Não, para o tempo que Jesus falou para os discípulos, em Lucas 24:49 e Atos 1:8. Não. Nós damos continuidade àquilo que Jesus falou. Então, talvez você me pergunta, então eu posso pregar o evangelho? Sim, exatamente. Mas a contento de algo mais especial você vai pregar, sendo revestido de poder. E eu falei também na lição passada, né? E sobre esse revestimento de poder, mas eu quero aqui trazer uma prisma mais uma vez, lembrando, lá em Joel, mencionamos também em nossas aulas, sobre Joel capítulo 2, 23, quando falou sobre a chuva temporã e a chuva seródia. Nós vemos isso uma figura no Pentecoste. O Pentecoste ali é uma figura da chuva temporã. Temporã. Porque na profecia de Joel é que seria derramado sobre todos. Né? Só que, o que é a chuva temporã? Aquela chuva temporã é aquela que vem antes, é aquela mais pesada. É aquela que prepara a terra nos moldes após, né? Nós vamos perceber após o que a semente sendo semeada ali. Veja que veio Jesus, veio João Batista e Jesus pregando a palavra. Então eles recebem esse revestimento no Pentecoste. E existe um antes e um depois do Pentecoste. Você vai ver que é uma outra igreja. É um outro Pedro. Aquele que era temeroso, né? Covarde. Agora é um outro Pedro. Um Pedro ousado. Após o Pentecoste, querido. E milagre já começa. Então nós vemos, queridos, que a chuva temporã é aquela que vem primeiro. E a seródia, qual é a chuva seródia? É aquela que prepara os frutos para a colheita. Jesus vai vir fazer essa colheita, que Tiago também faz questão quando fala da vinda do Senhor, lá em Tiago capítulo 5, queridos. Sobre a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã é a que vem primeiro, a seródia que vem depois, que prepara os frutos. Quem são esses frutos? Somos nós. O fruto do Pentecoste, quase 3.000 almas já naquela abertura ali. Então o Espírito Santo continua derramando para preparar a igreja para o arrebatamento, que é, queridos, a grande colheita. E falamos muito bem também que o batismo com o Espírito Santo, qual é o sinal inicial? Falar em línguas estranhas. Nós temos, queridos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 10 na casa de Cornélio, e lá em Éfeso, depois de Roma, né, é uma cidade muito importante, o historiador disse que tinha 300.000 habitantes. Houve-se uma grande conversão e batismo com o Espírito Santo com sinais e evidências, falar em línguas estranhas. Queridos, nós temos essas três partes em Atos Apóstolos que nos deixa
implícito que a pessoa cheia do Espírito Santo e falar em línguas estranhas, que é o grossolalia, que é o falar grosso e em línguas estranhas. Então, se você não fala em línguas estranhas, é porque você não foi batizado com o Espírito Santo ou precisa-se de um renovo espiritual. E eu disse também em nossas aulas que falar em língua é dom. Agora, segurar a língua é fruto. Faz parte do nosso caráter com o Senhor. Nós vimos um exemplo bem claro, queridos, no Antigo Testamento. Lá em Êxodo 3, o Senhor mostra ali uma grande sarça para Moisés, um fogo, que é o símbolo do Espírito Santo, que não se consumia. E o Êxodo 4, Deus já começa a mostrar ali alguns milagres, sinais, através de Moisés. Nós vimos um protótipo no Antigo Testamento, queridos, do que acontece no Novo. Em Atos 1, eles esperam, Atos 2 recebe, e Atos 3 executa. Ali naquele milagre ali na porta do templo. Daquele coxo ali. Né? Daquele que estava ali na porta, ali em Atos. Capítulo 3. Né? Porque você vai ver aqui, em Atos 1, eles esperam. Atos 2, ele recebe e agora você precisa pôr em prática aquilo que você recebeu, né? Aí você vai ver na cura daquele aleijado lá em Atos, capítulo 3. Então, queridos, é importante nós entendermos isso. Queridos, e aí falamos que precisamos pregar o evangelho que Jesus, né, fez, ensinar a palavra e curar os enfermos. Porque o batismo do Espírito Santo, ele abre a porta para outros dons também. Porque não é uma aula específica de dons, então eu não vou falar. Mas faz questão de nós não ficar só falando em línguas dentro da igreja, de revertimento de poder, para nós sermos testemunho e pregar a palavra do Senhor. Não para fazer aviãozinho, ficar saltando e voando dentro da igreja. Deus dá poder para nós ser testemunho e pregar o evangelho. Eu tenho um vídeo aí que nós falamos sobre sermos embaixadores e 5 coisas que precisamos abrir, queridos, para se fazer missões. E uma delas que eu falei aí, que é abrir a nossa visão. João 4,35, Atos 16, 9 e o 10. Veja que Paulo ali, depois da visão, procurou partir. Ou seja, não basta ficar na visão, tem que partir. Porque pregar o evangelho, queridos, não é eu ficar orando para Deus mostrar um lugar ou pregar. Não. Já é uma ordem. Eu preciso orar para Deus preparar como eu vou fazer para ganhar almas para o Senhor. Então, queridos, é importante nós entendermos isso. Precisamos abrir a nossa visão. Lembra que eu falei sobre quando os discípulos lá em João 4 achou que era daqui 4 meses, Jesus falou não. E agora? Esse é o momento. Veja que Jesus Cristo, antes de Cristo enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja, que foi. Veja que Jesus falou, está convosco, lá em João, e estará em vós. Veja, está e estará. Veja que dá uma ênfase de depois. Haja vista, muitos que creem que a pessoa pode ser batizada não fala em línguas. Isso está um erro. Biblicamente você está cometendo um equívoco, porque a igreja que dá espaço, queridos, ao Espírito Santo, nós vemos que há um celeiro de evangelização. Por que não dizer Daniel Bergman, do nosso Brasil e outras pessoas? Olha o tanto de almas que nós temos. Veja, queridos, algo muito importante para que nós venhamos a entender, queridos. Então, se não fosse o Pentecoste, não teria tanto almas que nós teríamos hoje. Se não fosse o que? A ação do Espírito Santo. E hoje estamos com a lição 6, queridos, que vai falar sobre orando, contribuindo e fazendo missões. Ou seja, é uma tríade aqui, orando, contribuindo e fazendo missões. Então veja, uma coisa vai levando a outra. Tá? O nosso papel, queridos, como igreja, é levar a mensagem aos ouvidos. O Espírito Santo, ele leva até o coração. Por isso, mais do que nunca, temos que orar.
né? Veja que até a lição 5, o que é missão, aprendemos a partir de agora como se fazer missão, uma forma de se fazer missão. Já falamos sobre o Espírito Santo, que não vamos dizer assim, não é a salvação em si, apenas a salvação em si, junto com o revestimento. Não. Você aceitou a Cristo, você já tem esse Espírito Santo, você já é salvo, né? Porque eles já eram salvos lá em Lucas 10 e recebeu o revestimento de poder. Muito bem, queridos. O tema da nossa lição que nós vamos trazermos aqui, o nosso primeiro tópico da nossa lição, o comentarista vai trazer, orando pela causa de missões. Nós vemos, queridos, no Antigo Testamento, exemplo de pessoas que oraram ao Senhor. Poderiam dizer sobre Moisés, lá em Êxodo 5, vendo ali a tortura, o sofrimento do povo, nos levou ele a orar ao Senhor por causa do sofrimento, as cargas que Faraó estava colocando sobre o povo. E o Êxodo capítulo 6, Deus promete ali uma promessa de livrar os israelitas. Veja que através do quê? Da oração de Moisés. Veja que outros grandes homens de Deus na Bíblia sempre oraram, por que não dizer, o salmista Davi, o Salmo 51, manhã, tarde e noite. Daniel orava 3 vezes também por ser um judeu, que já era um costume orar 3 vezes por dia. Então o tópico 1 vai falar sobre a importância, o item 1.1, a importância da oração na obra missionária, queridos. Isso mostra o quê? Que devemos orar ao Senhor. Inclusive há uma frase que disse que é muito conhecida dos irmãos, que fala pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Charles Spurgeon, queridos, ele disse que a oração, ela é o quê? O marca-passo da igreja, o oxigênio da alma. Veja que algo importante. Martinho Lutero, John Wesley, sempre eles falaram sobre a oração. Lutero mesmo, se ele não orasse 2 horas das manhãs, o diabo atormentaria ele o dia inteiro. Então veja a importância, queridos, da oração. Nós vemos Moisés orando depois daquele momento do bezerro de ouro, e ele intercedendo pelo povo. E o que me chama a atenção, o apóstolo Paulo teve um ministério excelente, mas sempre porque teve uma vida de oração. Lá em Efésios 6,18, ele fala sobre a oração, mas eu quero ler o 19, que diz assim, vamos ler o 18 para os irmãos entenderem. 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha o verso 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Se fosse eu preso, ou você preso, você ia pedir oração para que saísse da cadeia. E não é o que Paulo fez. Mas ele pediu oração não para Deus abrir as grades, mas abrir a boca com autoridade para pregar o Evangelho do Senhor. A oração sempre vai na frente dos missionários, queridos. Então é importante a igreja orar ao Senhor. E o ponto 2 fala de interceder. Existem muitas razões que o Wagner Gabi traz aqui, a qual devemos interceder, é você se colocar no lugar de alguém. Não é aquela oração meia boca, queridos, vamos orar aqui e pronto. Não. Porque veja que os missionários, queridos, estão entrando no terreno do inimigo, está em luta, está em combate, em conflito constantemente, a qual nós também estamos, mas eles estão mais próximos. Estão entrando no terreno do inimigo. Muitas pessoas vão ser salvas, libertas, transformadas. Então faz-se necessário a intercessão para Deus abrir os corações, para que eles tenham ousadia,
Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam, para que seja aceito pelos povos, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. Aqui está o segredo de nós termos uma vida de intercessão ao Senhor, queridos. Quanto tempo eu e você temos tirado para orarmos ao Senhor? Tem orado pelos missionários? Temos, queridos, tirado um tempo para orar pelos missionários? Precisamos, queridos, mais do que nunca, interceder pelos missionários. O ponto 3 fala de despertar a igreja local para a obra missionária. Queridos, infelizmente em nossos dias, muitos lugares não se falam sobre missões, sobre jovens ser despertados para a obra missionária. Haja visto o tempo em que estamos vivendo, o tempo que estamos vivenciando os últimos dias na face da terra. Hoje você vê jovens que querem estudar, os que querem estudar, fazer faculdade, ser um engenheiro agrônomo, um engenheiro civil, ser um doutor, ser um professor, uma professora, ser um PhD. Nada disso é pecado e não somos nada contra isso. Mas poucos colocam no seu coração o desejo de ser, eu quero ser um missionário na obra do Senhor. E sempre colocamos em nosso coração a ideia de missionário como alguém que nasceu para sofrer. Sim, exatamente. Mas não é bem isso. Não é porque eles vão sofrer, que eles vão passar luta, provação e diversidade como nós também. Como eu já disse, eles estão entrando no terreno do inimigo. Isso não significa que não devemos deixar exilado ou abandoná-lo. Não. Que vai ser o nosso segundo tópico aqui. Veja que o comentário traz aqui em Mateus 9, Jesus ensina a eles a orar, a rogar, para que o Senhor envie ceifeiros para a obra. E aí, no capítulo 10, eles agora não estão orando, mas eles estão sendo enviados para a obra missionária. Veja, no capítulo 9 de Mateus, eles estão orando, Jesus incentiva eles a rogar para que envie ceifeiros para a tua obra. E eles é que caiu no capítulo 10 de Mateus, eles que vão ser enviados. Ou seja, eu gostei muito do comentário aqui do Wagner Gabi, que ele disse assim: se mais crentes se puserem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Aleluias! Que importância, queridos! Que importância maravilhosa! Então, nesse primeiro tópico, nós incentivemos aqui a ideia de orarmos ao Senhor, de interceder e despertar a igreja local para, queridos, a obra missionária. Nós sabemos, Deus, já entendemos isso. Deus enviou Jesus. Jesus enviou os discípulos. E Deus enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo envia a igreja. Jesus foi enviado por Deus. O Espírito, né? Jesus enviado por Deus, Jesus enviou os apóstolos e o Espírito Santo envia a igreja. Não é teoria ou doutrina unicista, não. É Deus Pai, Filho, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 em 1, é trino em 1. E o tópico 2, queridos, vai falar sobre contribuindo para missões. Muito bem. Até aqui falamos sobre orar. Mas a palavra orar vem de orar mais ação. Se você separar orar, ação. Ou seja, fica orar mais ação. Então não basta orar, queridos.
Não basta a oração. Porque a oração é o quê? Quando a bateria do carro está descarregando, você vai e carrega de novo. Assim a oração, se você não recarregar as baterias, você vai morrer espiritualmente. A oração é o oxigênio da alma. O oxigênio é aquilo que você inspira. Né? Aquilo que você inspira seja a sua vida. Respira gás carbônico, inspira oxigênio. É vida. A oração é vida. Você ora, recarrega as suas baterias. Só que aí tem a contribuição, o sustento para os missionários, a qual a igreja não pode abandoná-lo. Veja que no Antigo Testamento, os levitas, eles deveriam ser sustentados por meio da oferta das pessoas. Nós vemos aí, está na revista aí, as referências para vocês. Eu não vou ler aqui. E no Novo Testamento, com a nova modalidade, Paulo diz em 1 Coríntios 9:14, que ele diz, assim ordenou também aos senhores que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Não estou me referindo aqui àqueles que se diz pregadores, que cobram 3, 4 mil ou 5 mil para pregar. Isso não é missionário, isso é mercenário, não é missionário. Estão enfraquecendo a igreja de Deus. Estão dando mau testemunho. Vamos ser o outro tópico. Estão dando mau testemunho. Estão sugando a lã e a gordura da ovelha. Isso não é missionário. Missionário é aquele que paga o preço, aquele que intercede, que ora, que vai. Ou talvez você não consegue ir, mas você contribui. É aquele que vai na igreja. Se a igreja tem oferta ou não, ele está lá pregando, mas a igreja, cabe a ela ajudar aquele missionário ou aquela pessoa que está indo pregar. Itinerantes é uma coisa, eu já fui itinerante. Agora, pregadores mercenários, queridos, é outra coisa. Isso não deve ao nosso respeito. O que precisamos orar é que Deus remove essas pessoas do nosso meio. Então, Paulo diz que ele não foi abandonado pela igreja de Filipos, né? Quando ele foi ali a Tessalônica. Ela enviou o necessário para ele. Então devemos o quê? Além de orar o sustento missionário, tópico 2, o sustento missionário também contribuir para missões, queridos. Contribuir para missões, a qual que quem contribui ajunta tesouro não na terra, mas no céu para Deus. Você diz, o homem não está vendo, mas Deus está vendo, queridos. Queridos, e eu lendo aqui o livro do pastor Wagner Gabi, me deu um choque esse livro. Sobre pesquisa, né, realizada pela Missão Horizontes. Olha só, a maioria das pessoas gastam mais com chicletes do que com missões. Meu Deus. Gastam mais com refrigerantes e bala do que com missões. Gastam mais com cosmético e limpeza do que com missões. Gastam mais com comida superflua do que com missões. Gastam mais com animais de estimação do que com missões. Gastam mais com roupas de grife do que com missões. Um eletrodoméstico que um cristão compra à vista, na maioria dos casos, custa mais do que a oferta dada para missões durante 5 anos por ele. E para encerrar aqui, os cristãos estão dando para missões menos do que o valor equivalente a uma Coca-Cola diária. Meu Deus! E isso é a realidade, queridos. Isso é um dever da igreja, queridos, sustentar os missionários. Contribuir para as missões, que é o item 3 aqui. Precisamos contribuir para as missões. E o tópico 3, né, fala o quê? É a chamada para ir. Ou seja, é orando, contribuindo e indo. Veja que Deus quer usar, no item 1, Deus quer usar cada crente. Cada crente é o missionário, é o que disse Jacó Satírio dos Santos e Jutsu Kanto, né, em sua obra ali, de missões em Calcutá. Então precisamos entender, queridos. Assim, precisamos pregar o evangelho, seja nos albergues, nos hospitais, nos presídios, nas ilhas, nas aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, eventos em massa individual,
praças. O Senhor não vai enviar anjo, que eu já falei sobre Cornélio. Não foi o anjo que pregou para Cornélio. Foi até ele, mas não pregou. Mas é Pedro que tinha que pregar. Mas ele conta com a igreja. Há um preço, seja a obediência chamada missionária. Veja, aí vem o ponto 2, o tópico 3, a chamada missionária. Veja, Jesus chamou os discípulos. Não existe, vamos supor, um padrão para chamar a pessoa. Cada um Deus vai usar de uma maneira multiforme. Jeremias, né? Jonas, Isaías. Foi chamado um tempo enquanto adorava. Jeremias recebeu antes do nascimento. Veja, Jonas para ir a Nínive, lugar específico. Algo específico para um lugar específico. O apóstolo Paulo, enquanto estava indo no caminho para Damasco, para perseguir os cristãos, em 3 dias ali Deus transforma e chama ele, e ele é batizado com o Espírito Santo em águas. Veja que quando Jesus chamou, os discípulos estavam pescando, outros consertando a rede, outros lavando. Veja que ele deixou, porque a obra envolve renúncia. Tem que renunciar, queridos. E aí o item 3, o ponto 3, fala do caráter e testemunho na obra missionária. Precisamos ser cumpridores da palavra. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Dar sabor e iluminar. E o 4.4 fala do perfil do vocacionado. Ele tem que ser escolhido por Deus. Não pode ser neófito, novo na fé, não de idade. Cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, além de testados dos cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. Aquele chamado, ele precisa ter um perfil, ele precisa ter um padrão, precisa ser exemplo. Porque ele vai ganhar almas, mas ele precisa ser o exemplo para a alma. Muitas pessoas estão desistindo, estão recuando, estão voltando atrás, porque não foi convencidas, ou seja, foi convencida por homens, não foi pelo Espírito Santo. Foram persuadidas. E muitas se escandalizam com os escândalos que nós vemos, que um mata o outro, prostituição, traição, adultério, roubo. E as pessoas se escandalizam, porque não criam raiz, não criou uma raiz, uma estabilidade, uma firmeza no Senhor. Por isso que exige, nós temos um perfil, tem muitos perfil fake, falso na internet, mas o cristão não pode ser fake news, ele tem que ser verdadeiro, como igreja do Deus vivo. Amém? Queridos, eu conto mais uma vez com a vossa ajuda. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, amigas, amiguinhas da escola. Vamos chegar a 1000 inscritos, tá? 300 e pouco, vai chegar a 1000. Amém?